O programa Belíssima esteve com ele, um dos médicos mais respeitados na área de cirurgia plástica, Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza, e um bate-papo super descontraído e esclarecedor. Vamos ver a matéria. Oi, gente, programa Belíssima é isso, dinamismo, versatilidade, e hoje nós vamos falar com ele, um entrevistado pra lá de especial. Vamos falar com o Dr. Luiz Humberto Garcia sobre cirurgia plástica, cirurgia reparadora, o que pode, o que não pode, mitos e verdades. Dr. Luiz Humberto, como vai? Seja muito bem-vindo, Obrigada. É um prazer, viu, Sibeli? Obrigada, meu querido. Fique muito à vontade, pode sentar. Muito obrigada por estar nos recebendo aqui no programa Belíssima. A honra é toda nossa. Dr. Luiz Humberto, uma dúvida que não quer calar. Cirurgia plástica, ela está intimamente ligada ao bem-estar, à saúde. Por que esse frisson, essa saia justa, ao se referir às orientações, esclarecimentos e informações sobre a cirurgia plástica em mídias, jornais, redes sociais, televisão? Não, na verdade é o seguinte, não é vedado ao médico participar de programas jornalísticos, não é vedado ao médico ir às mídias sociais. Pelo contrário, nós vivemos a era da comunicação, né? Nós vivemos a era da verdade ou da pós-verdade, como tem sido falado, né? Eu acho que é importantíssimo. O médico não pode esconder debaixo da cama, debaixo do sofá e não querer aparecer de maneira ética e de maneira informativa, genuína, nos meios de comunicação, sejam eles quais forem. E o Conselho Federal de Medicina e os regionais não impedem que o médico faça isso. Muito pelo contrário, eu acho que os bons profissionais, profissionais éticos, profissionais sérios, eles têm que ocupar este espaço que é legítimo e a população está ansiosa por informações de qualidade. O que o Conselho Federal de Medicina, que é quem produz toda essa legislação a respeito da ética do exercício profissional da medicina, o que o Conselho realmente recomenda e exige do médico é que todas as vezes que ele for, né, às mídias sociais ou à imprensa, que ele faça de uma maneira informativa, genuína à comunidade. E que ele preste esclarecimentos que vão ao encontro dos anseios da necessidade da população. O que o CFM quer é dar autenticidade. O que o CFM quer é algo que vá ao encontro genuíno da população, né? E não aquela coisa que é manipulada, né? Em que um profissional se arvora no direito, né, de ferir o Código de Ética Médica, de fazer uma concorrência desleal com todos os outros médicos, né, ferindo o Código de Ética, enquanto todos os outros estão seguindo o Código de Ética. Isso aqui não pode, né? E isso manipula também a população que está assistindo, porque a população não tem defesa gerada pelos conhecimentos de saber que aquilo que está sendo falado muitas vezes falta com a verdade, né? Porque a população não é obrigada a saber medicina, sim. Não é mesmo? Então toda manipulação, seja ela de natureza política, manipulação religiosa, manipulação sentimental, né? Manipulação social, médica, social, toda manipulação é uma falsidade, isso faz mal, né? E o Conselho Federal de Medicina e os regionais, eles lutam para evitar a manipulação da informação. O cuidado e o critério, então, que se deve ter é na forma com a qual se divulga. Exatamente. Nada contra nenhum tipo de divulgação. Nada contra o esclarecimento da comunidade, a informação. Nada contra a divulgação legítima, desde que ela não seja para o benefício daquele profissional em si. Perfeito. Né? Porque o benefício é da medicina como um todo. A medicina é uma ciência, a medicina é uma arte, não deve ser exercida primariamente como um comércio, né? E o benefício é para a humanidade. E já que o senhor tocou no assunto, nós temos uma resolução de 2013 e depois em 2015, ela veio modificando um único tópico lá, uma única cláusula, dizendo dessa possibilidade de anúncios em telefone, endereço, RQE, que é o que o senhor já disse. Então, é realmente uma resolução. Exatamente, porque ficou uma certa confusão quando o médico pode, por exemplo, no seu Face, no Facebook, no Sim. Instagram, ele pode colocar
e deve colocar o endereço onde ele atende, né? É a mesma propaganda institucional, ele está dizendo onde é que ele atende. Né? Antigamente tinha as listas telefônicas, até hoje ainda tem, né? Mas ele pode colocar. O que não pode é em matérias de cunho jornalístico, de informação, como eu acabei de dizer, o que não pode é ser colocado ali nas revistas, etc., que o médico foi lá para prestar informação à comunidade, ser colocado ou naquela mesma página, ou lá no final da revista, ou no programa de televisão, o endereço do médico, etc., porque fica uma coisa que configura, então, no caso, a autopromoção. Dr. Luiz Humberto, prótese mamária. Existe um mito, não sei se é mito, se é uma verdade, de câncer, pode causar câncer a colocação de prótese mamária. Eu me lembro que, salvo engano, em 2015, depois de 2015, o governo francês falou em fazer alguma movimentação, ação, para que fossem suspensas as próteses mamárias por conta de um problema cancerígeno na colocação dessas próteses aí. Procede? Procede, sim, isso é verdadeiro. Em 2015, o governo francês identificou um surto de um linfoma, um linfoma anaplásico de grandes células, que é um linfoma que não dá na mama, mas na cápsula que envolve a prótese mamária. Né? Não é um câncer da mama, é um câncer da cápsula. Sim. E é um câncer de baixa malignidade. Né? Normalmente ele é tardio, né? A pessoa coloca a prótese e alguns anos depois ela desenvolve um seroma inexplicável, né? A mama aumenta de volume, tem líquido e tal, precisa ser investigado. É claro que 99% dos seromas não serão de malignidade. Por exemplo, esse câncer, ele é um câncer raríssimo. Não existe registros no Brasil. No Brasil que são feitas no mínimo 150 mil próteses por ano, 150 mil pacientes são operados por ano de prótese mamária, no mínimo. É de 150 a 300 mil. Não existe nenhum caso ainda registrado, salvo engano da minha parte, do linfoma anaplásico de grandes células, de câncer causado por prótese. Existe no mundo aí em torno de 400, 500 casos registrados, ou seja, isso daria mais ou menos um caso para cada 500 mil a 3 milhões de pacientes. Então, em cada 3 milhões de pacientes operados, você teria um caso do linfoma anaplásico, que é um câncer de baixa malignidade. Número inexpressivo? É um número inexpressivo, mas a gente não pode mais dizer que a colocação de prótese mamária não causa câncer na região mamária, porque pode causar sim, embora seja raríssimo. Ou seja, não podemos afirmar que causa e também não podemos afirmar que não causa. A relação causal, ela existe, mas ela é tão rara, mas tão rara, que num país como o Brasil, por exemplo, Sim. que é praticamente o campeão, né, de cirurgias plásticas no mundo, não existe, até onde eu saiba, nenhum caso registrado. Mas esse dado do governo francês trouxe reflexo para os países da América do Sul, para o Brasil, por exemplo? Trouxe, assim, para que a gente possa divulgar como está sendo feita essa divulgação, para que a gente possa divulgar para as pacientes que têm prótese de mama, elas devem fazer, por exemplo, você que está assistindo o programa, que usa prótese mamária, você não deve deixar de retornar no seu cirurgião plástico, mas sem nenhuma emergência. Você deve fazer a sua profilaxia do câncer de mama, como toda mulher deve fazer, principalmente a partir dos 35, 40 anos de idade, ir ao mastologista direitinho, fazer a consulta e tudo. E se você perceber que sua mama aumentou repentinamente de volume, tem alguma coisa diferente na mama, busque imediatamente o seu cirurgião plástico e ou o seu mastologista, para que isso possa ser esclarecido. Mas assim, não existe nenhuma emergência, uma correria, um terrorismo com relação a isso, não. Dr. Luiz Humberto, eu quero te agradecer imensamente por nos ter recebido na sua casa, pela boa vontade, pelos esclarecimentos e, como não poderia faltar, eu gostaria da sua definição do que é ser belíssima para Dr. Luiz Humberto Garcia. Olha, naturalmente que belíssima envolve a parte física, né? Não tem como dizer que não envolve a parte física. Mas eu diria para você que ser belíssimo ou ser belíssima é ser bom de verdade. Ter simpatia. Isso que faz a pessoa ser realmente belíssima. Esse, o Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza e o seu jeito belíssimo de ser. Até mais!
Doutor Luiz Humberto, muito obrigada. Estamos sempre à disposição, é um prazer para nós, viu? Uma alegria para o programa belíssimo. Claro.